Vamos mudar de assunto agora. Vamos ao noticiário internacional. O presidente Lula afirmou durante a reunião ministerial na manhã de hoje que está preocupado com a América Latina. A fala foi após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o bloqueio total aos petroleiros da Venezuela e afirmar que o país está completamente cercado. Vamos ouvir. Quero dizer para vocês que eu estou preocupado com a América Latina, estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Estou preocupado. Nós vamos ter que ficar muito atento. Vamos ter que ficar muito atento, sabe, com essa questão. Mauro, você, se viajar, não viaje para longe. Vamos ficar aqui porque, quem sabe, a gente tenha que falar com alguém. Para falar sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Estudos Estratégicos e Direito Internacional da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao falar com a gente aqui do SBT News. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, viu? Prazer imenso tê-lo aqui. Professor, a primeira pergunta. Hoje a ONU pediu uma redução de tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos. Qual o peso da ONU nesse pedido, professor, em relação ao governo norte-americano, hein? Leandro, a ONU está enfraquecida como talvez nós só tenhamos visto na década de 60, quando houve a Guerra Fria e a então União Soviética e os Estados Unidos desgastavam o Conselho de Segurança da ONU, exercendo demasiadamente o poder de veto. A ONU, nesse momento, não consegue, por exemplo, controlar as guerras como na Ucrânia, a Rússia atacando a Ucrânia, a Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança, juntamente com os Estados Unidos, Reino Unido, França e China. A ONU também não foi capaz de evitar o colapso da guerra entre Israel e o Hamas. Então, na verdade, o Maduro pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para deliberar sobre a questão. Mas o que acontece? A Carta da ONU, que é de 1945, prevê que os países envolvidos em controvérsias que ameacem a paz internacional devem se abster de votar no Conselho de Segurança. Mas isso vem sendo descumprido sistematicamente pelos países membros desde a década de 1950. Então, por exemplo, a Rússia não se abstém de votar nas questões que a envolvem na guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos e o Reino Unido não pediram autorização do Conselho de Segurança para ir à guerra contra o Iraque em 2003. Então, a ONU está muito desgastada. É possível, sim, que haja uma reunião, deve haver uma reunião do Conselho de Segurança, mas é improvável que isso surta algum efeito, Leandro. Agora, professor, se houver uma resistência de Maduro para não sair da Venezuela, o senhor acredita que deve haver uma invasão por parte do governo norte-americano naquele país, na Venezuela? Pois é. Bom, são duas questões. Primeiro, o contingente militar dos Estados Unidos no Caribe agora é de 13 a 15 mil soldados. As Forças Armadas da Venezuela, e aí contando os militares na ativa e as milícias, chega a 340 mil soldados. Ou seja, os Estados Unidos não têm contingente suficiente perto da Venezuela para fazer uma ocupação em larga escala, como foi, por exemplo, a ocupação do Panamá em 1989, na deposição do ditador Noriega, também acusado de praticar tráfico de drogas, de chefiar uma organização de tráfico de drogas e que foi condenado nos Estados Unidos e cumpriu pena. O que acontece é que os Estados Unidos têm um contingente, uma força militar perto da Venezuela que é suficiente para fazer operações pontuais. Ataques a aeroportos clandestinos, alegadamente pertencentes ao tráfico de drogas, ataques a locais em que os Estados Unidos podem alegar que os traficantes cultivam drogas. E aí, veja só, Leandro, se o Maduro tentar defender esses locais, aí o Trump teria uma premissa para levar ao Congresso dos Estados Unidos para declarar guerra contra a Venezuela. Aí sim, uma guerra em larga escala. Veja só o que acontece. Neste ano, os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã. O Trump não pediu autorização para o Congresso, porque ele alegou que o Irã representa um perigo iminente à segurança dos Estados Unidos, usou uma prerrogativa de presidente. E, nesse momento, o Trump alega que os narcotraficantes da Venezuela representam um perigo iminente aos Estados Unidos e, por isso, poderia fazer ataques pontuais sem ir ao Congresso e depois só explicando ao Congresso. E aí, só para finalizar, você perguntou da deposição do Maduro. Olha,
Segundo o Trump, o Maduro já ofereceu de tudo para ficar no poder, inclusive o petróleo da Venezuela, o ouro, mas o Trump não aceita. O Trump, nesse caso, quer tudo, ele quer o pacote completo, ele quer depor o Maduro, que é ilegítimo, perdeu as eleições do ano passado, nós sabemos porque temos acesso às atas, que estão com a Organização dos Estados Americanos, foram entregues pelo Centro Carter. O Trump também quer o petróleo, ele falou isso em campanha, ele disse várias vezes que quer o petróleo da Venezuela, inclusive repetiu nesses últimos dias, e ele quer também combater o narcotráfico, Leandro. Professor, o senhor citou aí, portanto, a quantidade, né, de militares. Eu vou chamar aqui as imagens agora no telão, aqui na 2, pode ser? Aqui, para poder a gente ver essa arte aqui. Olha, mais de 15 mil militares dos Estados Unidos estão no Mar do Caribe, nessa região aqui. A gente vê que há semanas, há alguns meses, o governo norte-americano enviou várias embarcações e até um navio, o General Ford, o maior, que ajuda justamente na chegada de aeronaves nessa região aqui do Mar do Caribe. É uma área justamente para cercar toda essa parte da Venezuela. Há um monitoramento também do espaço aéreo, não só nessa região da Venezuela, mas também dessa região aqui. E o governo norte-americano conta também com o apoio de países, de ilhas nessa região, né, para poder tentar ajudar na logística com equipamentos e com homens. Essa informação é do relatório, no caso, de um deputado norte-americano lá, que há mais de 15 mil militares dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Agora, professor, vou voltar aqui com o professor Vitélio. Diante dessa situação aqui, professor, em relação a essa quantidade de militares lá no Mar do Caribe, há uma possibilidade também de intervenção do governo norte-americano na Colômbia, já que houve também ameaças do governo norte-americano e críticas ao governo de lá? Pois é, Leandro, essa pergunta é ótima e o Trump deixou em aberto, né? Ele tem feito críticas ao Petro, presidente da Colômbia. A Colômbia tem eleições no ano que vem. A Colômbia é um dos países afetados pelos refugiados venezuelanos. A Venezuela é um país com 28 milhões de pessoas que tem 8 milhões de refugiados. Não é algo trivial. Desses 8 milhões, 3 milhões estão na Colômbia, mais de 1 milhão está no Chile, isso inclusive afetou as eleições no Chile. Tanto a esquerda quanto a direita no Chile disseram que o Maduro deveria sair do poder da Venezuela. 1 milhão na Argentina, 630 mil no Brasil. Então, a Venezuela também seria afetada por uma guerra em maior escala dentro... a Colômbia seria afetada, por uma guerra em maior escala na Venezuela. Agora, nesse momento, o foco é realmente a Venezuela, o bloqueio naval dos Estados Unidos, que, como você citou, o Gerald Ford, maior porta-aviões dos Estados Unidos, acompanhado por 3 destroyers, por um cruzador de mísseis, um submarino nuclear, mais os F-35 que eles têm na região são 10, mais os bombardeiros B-52, tudo isso aponta para a Venezuela. A Colômbia, dependendo do comportamento do Petro, pode ser um alvo secundário, mas veja, todas as pesquisas dão conta de que pode haver uma virada na presidência da Colômbia nas próximas eleições, como vem acontecendo em outros países da América Latina. Então o Trump provavelmente vai preferir esperar, ao invés de tentar atacar a Colômbia e perder essa possibilidade, Leandro. Olha, a gente destaca também que o governo norte-americano vem falando o seguinte, que a Venezuela, ela usa o que tem, o governo Maduro, no caso, usa o que tem de mais valioso naquele país para poder ajudar países onde há ditadura, no caso o Irã também, e também esquerdas pelo mundo. Esse poderio da Venezuela, o que eles têm de mais valioso é isso aqui, ó, é o petróleo. Olha a quantidade, no caso, 303 bilhões de barris, uma informação maior do mundo, né? É a reserva comprovada de petróleo, a maior do mundo está na Venezuela, informação do governo norte-americano, né? O governo norte-americano diz o seguinte, a Venezuela usa justamente dessa riqueza aqui para poder financiar regimes pelo mundo, citando o Irã. Eu citei aqui ontem que, por exemplo, o governo norte-americano fala que a Venezuela ajudou, por exemplo, a criação, né? E toda a logística, a criação da questão arsenal, da bomba atômica, lá no Irã, né? E outros países também. Um ponto que a gente destaca em relação a isso é o seguinte, o movimento que o governo norte-americano vem fazendo uma pressão com outros países, por exemplo, Cuba, né? Para tentar justamente evitar que haja ali negócios. Quando o governo norte-americano decidiu justamente bloquear
né, os petroleiros naquela região, sancionados pelo governo dos Estados Unidos, isso significa que vai estancar o fluxo de petróleo da Venezuela para vários países. Países aliados e também países que a gente chama de elites. A elite econômica, que justamente ajuda a Venezuela com o envio de dólar. Redução de dólar na Venezuela, o que provoca? Provoca dificuldade para importar produtos, alimentos, bens básicos naquele país. Professor, com essa informação, essa postura do governo norte-americano é uma forma de pressionar outros países também a forçarem Nicolás Maduro a tomar alguma atitude? Por exemplo, sair, deixar a Venezuela? É sim, Leandro. Olha, você citou Cuba, né? O que acontece? O Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos e que é filho de cubanos, né? Os pais dele fugiram de Cuba ainda no governo do Fulgêncio Batista, e ele tem uma aversão ao governo cubano. O Marco Rubio tem afirmado que esse bloqueio naval à Venezuela pode prejudicar e derrubar o regime cubano. Isso porque grande parte do petróleo da Venezuela vai para Cuba. Aqui é importante a gente entender o seguinte: a Venezuela tem a maior reserva mundial de petróleo, como você citou, 303 bilhões de barris, mas já chegou a produzir 3 milhões de barris por dia. Hoje produz em torno de 900 mil a 1 milhão de barris. O regime Maduro, antes do regime Chávez, foram dilapidando toda a infraestrutura de extração de petróleo do país. Então, 90% do que a Venezuela exporta é petróleo. Já havia tido uma redução gigantesca, de 3 milhões para 900 barris por dia. E aí um dado que pode interessar o mundo todo, Leandro. O mundo consome por dia 100 milhões de barris de petróleo. Ou seja, o que a Venezuela produz é cerca de 1% do consumo mundial. E o petróleo tem variado desde ontem em torno de 1% no seu preço, ele subiu 1%. Então, uma operação em maior escala na região pode sim afetar as cadeias globais, mas não em larga escala, afeta mais a economia cubana, Leandro, e venezuelana. Olha, eu tenho um dado aqui do governo lá, os dados são imprecisos porque são do governo da Venezuela, que a Venezuela exportou só em 2025 1,5 bilhão de dólares a 2 bilhões em petróleo cru. Essa informação é imprecisa porque é do governo da Venezuela. E para vocês terem ideia, eu citei aqui a estratégia do governo norte-americano em tentar pressionar aliados, né, da Venezuela e também aqueles que têm dinheiro, né, bloqueando justamente a questão do petróleo, para evitar que o petróleo seja usado e comprado pela Venezuela, para evitar a entrada de dólar. E essa informação que é importante, para vocês terem ideia, isso vai, é lógico, significa um custo maior para importar produtos para a Venezuela. A situação, a realidade na Venezuela não é nada confortável, né, professor? Para vocês terem ideia, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, calcula uma inflação de 548% em 2025 lá na Venezuela. Não é isso, professor? Não, veja, o regime venezuelano, não há dúvidas de que ele é ilegítimo, isso não existe dúvida disso. E muitos refugiados venezuelanos, Leandro, eu estou no Brasil nesse momento e eu converso com alguns que trabalham em supermercados, em empregos no Brasil, a maior parte deles voltaria para a Venezuela caso o regime do Maduro fosse deposto. O problema é o seguinte: o Maduro não está sozinho no poder, ele representa um grupo que se apoderou do governo da Venezuela. E esse grupo é formado, sobretudo, por uma base de militares, especialmente generais. Então, tem mais de 2.000 generais na Venezuela, uma das maiores proporções de militar por contingente de forças armadas no mundo. O Maduro foi promovendo esses generais, foi dando a eles controle sobre emissoras de TV, coisas que não são atividade fim das Forças Armadas, sobre minas de ouro, sobre o câmbio. Então, como a Venezuela importa muitos produtos e não produz internamente, alguns desses generais têm o controle sobre alguns dos produtos que são importados. Então, existe uma diferença do câmbio oficial e do câmbio negro, eles lucram com isso. Além disso, esse regime, segundo relatórios da ONU, vários relatórios, os relatórios mostram que o regime perseguiu opositores, torturou, matou, estuprou. São diversos crimes cometidos pelo regime
desde a época do Chávez. Então, imagina como seria depor o Maduro e acabar com o regime. Quem que paga pelos crimes? Porque tem que ter algum julgamento para isso. Ou seriam todos anistiados? Então, veja, a sustentação do Maduro no poder também se dá pelos crimes cometidos por aqueles que o sustentam e que são, em grande parte, das Forças Armadas da Venezuela, Leandro. Ok. Professor, muito obrigado pela participação aqui no SBT News, viu, professor? Pela aula de história. Obrigado, boa noite para o senhor e até a próxima. Obrigado pelo convite, até logo. Grande abraço.